Olá, seja muito bem-vindo ao episódio inaugural do nosso podcast. Eu sou Emanuele Canepeli, advogada, especialista em direito agrário do agronegócio e também em direito ambiental. Também sou produtora rural, assim como a maioria da minha família, daí vem a paixão na área. Eu sou sócia também no escritório Coadvogados, com atuação multidisciplinar em todo o Brasil. E estarei com vocês nessa jornada de conhecimento e esclarecimento aí sobre o setor agropecuário. Esse é o Direito no Campo, um espaço dedicado para discutir questões jurídicas que impactam diretamente o produtor rural e empresas voltadas para o agro. A cada episódio nós traremos especialistas para abordar assuntos diferentes, como a rota bioceânica, holding rural, ITR, questões trabalhistas em fazendas, entre outros. No episódio de hoje vamos falar sobre um tema que tem ganhado cada vez mais destaque no cenário agroambiental, o crédito de carbono. Se você não sabe o que é isso ou como isso pode impactar no seu negócio rural, vamos entender juntos. Para nos ajudar a compreender melhor esse assunto, hoje nós convidamos o engenheiro agrônomo Fernando Bressan. Fernando, seja muito bem-vindo. Bem-vindo, obrigado, Emanuele, pelo convite. Obrigado a todos aqui, por estar nos assistindo aqui, que é um conteúdo bem legal, Acho que meu primeiro podcast de direito agrário, acho que é bem interessante, o agro trazendo as outras especialidades aí para poder suportar, e compreender tudo que incide no agro, Nós somos uma classe bem ampla e precisamos de ajuda, Não só do agrônomo, do zootecnista, do médico veterinário, mas eu acho que de um pool de profissões ali que envolve o nosso campo. E uma área bem específica, Sim. Para começarmos, gostaria de pedir para que você nos conte um pouco sobre a sua trajetória profissional até aqui, como você começou a trabalhar com essa questão de como você chegou no crédito de carbono. Bacana. Então, vamos lá. Eu falo que eu tenho um propósito, de retornar o que eu tenho de melhor para o agro, Eu não sou produtor nem filho de produtor, mas meu pai foi gerente de fazenda. Lá atrás, meu bisavô veio da Itália, veio trabalhar com café no interior de São Paulo. E desde então, ele, meu avô e meu pai, eles foram gerentes, que esse gestor rural que hoje falam, Então eu cresci sempre numa fazenda. Eu saí com 17 anos para estudar, fazer primeiro a zootecnia, que é a minha primeira graduação, e depois a agronomia, a posteriori. Então eu me sinto num dever de trazer para o campo, de retornar tudo aquilo que o campo me proporcionou. Minha profissão, minha casa, meu carro, minha esposa, tudo. Eu falo que tudo que eu tenho hoje no meu círculo, ele vem do agro, porque eu vivo o agro e respiro o agro a todo tempo. Então, pensando nisso, eu caí com vendas, trabalhei com gestão, trabalhei com equipe, na parte comercial. E vendo, hoje a minha paixão é gestão. Então, eu vim das vendas, e me especializei nas vendas, mas a gestão é onde eu vi que aquilo que é a base de muita coisa, E eu sabendo disso, eu vejo que hoje é o defeito do agro, é o gap que o agro tem. Nós somos muito carentes de gestores, de gestores modernos, de métodos, metodologias. Então, assim, o agro é muito pouco receptivo às coisas novas. A gente tem que entender que eles são muito ariscos, por ter apanhado muitas coisas, por ter uma narrativa muitas vezes que não é de acordo com a nossa produção. Então eles são hoje um pouco mais afastados, Então eu quero trazer essa minha gestão, tudo isso que eu acho que vai agregar para o produtor rural, vai agregar para a propriedade, vai agregar para a fazenda, e só que eu sou deles, eu sou do campo, eu estou ali junto, falando uma linguagem muito própria. Então, com isso caiu essa parte de sustentabilidade, na palavra mais ampla, carbono, ESG. Então tudo isso que o produtor ouvia, que ele é pouco receptivo, porque quem fala muitas vezes não são pessoas, não que são de má fé, na sua maioria das vezes, mas pessoas que não têm a mesma linguagem, que não têm aquela empatia com o campo. Então, meu propósito hoje é isso, é fazer essa leitura de tudo que está se falando no Brasil e fora dele e trazer para a propriedade rural, pequena, média, grande, independente do tamanho, porque a comunicação vai ser a mesma. Então, eu acredito que esse é o meu legado dos últimos, estou tentando fazer isso há mais de 3 anos no tema sustentabilidade. Que bacana, e gestão está aí no sangue, Gestão está no sangue, porque tudo é gestão, E eu falo que a fazenda, propriamente dito, ela é uma empresa, é um CNPJ, hoje está em moda, a
fazenda é um CNPJ, é uma empresa. E realmente ela é. Ela pode utilizar de várias ferramentas que tem há décadas, aí, desde 1940, 50, com né, a industrialização. As metodologias são as mesmas. PDCA, 5W2H, sabe? Coisas que vão ajudar a fazenda a ser mais efetiva, mais lucrativa, só que o produtor não tem por essa origem simples. Meu avô, quando veio da Itália, ele era um semi-analfabeto, então assim, eu não poderia explicar para ele, por exemplo, um PDCA da vida, mas eu sei que hoje a realidade é outra. Então temos filhos, igual você, filho de produtor. Tá vendo a segunda geração aí, né? Quem está no campo já está mais aberto, tem internet, tem Starlink. Então, assim, eu quero trazer tudo isso que já é validado nas outras empresas, em outros setores, para o agro. Ali no escritório também, os mais velhos, né, que são ali a primeira geração, é mais difícil, eles não querem. Sim. Aí os filhos, os netos já vêm com aquela intenção de prevenir, de fazer um contrato mais bem elaborado. Digital, que é tudo... Já a primeira geração só quer vir para processo quando já não tem mais para onde correr. Sim, e o agro vem com isso, né? Então esse é o propósito, e para isso que eu estou hoje aqui e faço todos os meus trabalhos hoje. Que bacana. E o crédito de carbono, ele acabou que ficou bem popular nos últimos anos, depois da Convenção das Nações Unidas sobre Mudança de Clima, né? Que trouxe aí algumas metas para alguns países, inclusive para o Brasil, né? Sim. Sobre o tema. Porque é uma forma de combater, né? Mudança climática. E com essa popularidade, automaticamente as pessoas começaram a buscar sobre o tema e começam a surgir muitos ruídos, né? Inclusive, teve um termo que você usou no seu canal do YouTube que eu achei bem bacana, que é: com esses ruídos, o pessoal começa a achar que o crédito de carbono seria uma forma de salvação. Sim. E não é bem assim, né? Vamos lá, você falou várias coisas legais. Um ponto interessante: a mudança climática não tem muito mais o que se discutir, né? Então, está aquecendo a influência do homem, por ser um ciclo natural do milênio, então assim, mas ele está mais quente. E os nossos climas estão diferentes, né? Então, eu sou da época de quando eu acompanhava meu pai na fazenda, dia 12 de outubro, que é dia da Nossa Senhora, é dia de começar a plantar, porque chovia sim ou sim, e a chuva ficava constante. Hoje a gente não tem mais isso. Então, com isso, né, a ONU, Nações Unidas, né, e todas esse pool aí de entidades preocupadas com esse aquecimento global, criaram-se essas normativas, esses regramentos, todos para poder não punir, mas estimular e chamar atenção e cobrar um dado momento, né? Para chegar a isso, vai ser cobrado para que a gente possa olhar no nosso sistema de produção, a gente possa olhar no nosso consumo de diesel, nosso consumo de fontes não renováveis. Então, assim, é o chamado, porque isso vai causar, está prejudicando a parte de efeito estufa, aquecimento global e tudo mais. E dentro de tudo isso, o crédito de carbono surgiu, eu falo que é a salvação, porque foi-se vendido, foi-se especulado, foi-se estimulado que o crédito de carbono vai ser um valor monetário, vai ser um bem de compra e venda muito caro, muito alto, em que eu vou gerar isso aí vai ser a minha principal atividade. E não, o crédito de carbono ele surgiu, ele é um dos componentes dos serviços ambientais que eu posso, como produtor, como empresa, que eu posso praticar para gerar uma sustentabilidade, ou para gerar um uso eficiente de água, de material, uso de recursos humanos, enfim. São vários créditos, são várias atitudes que a gente pode tomar, que a gente vai gerar, ou que vai ter um benefício no aquecimento global, porque eu vou ser mais eficiente de alguma forma, eu vou utilizar o meu insumo de alguma forma. E o crédito, a gente fala, quem faz conta, eu gerei um crédito de carbono na minha produção, na minha propriedade, no meu sistema de produção, ele vai valer um montante financeiro de 3 a 5% do valor da minha renda. Então, assim, o crédito ele é um incentivo, o crédito ele é um benefício. Por quê? Porque o produtor falava, poxa, eu já tenho que cuidar. Além de cuidar, eu não vou ter nenhum incentivo. Então, o crédito, os pagamentos por serviços ambientais, eles estão aí para a gente poder estimular o produtor e falar, olha, eu estou te cobrando alguma coisa diferente do que você faz e eu vou te dar um estímulo financeiro para você poder fazer isso. Tá? Um exemplo, por exemplo, eu gosto de lavar o carro lá na minha casa, lá usando mangueira e tudo mais.
A prefeitura fala, não, você não pode lavar o seu carro na sua casa. Mas para isso, você vai ganhar um voucher de R$100 para você poder lavar o carro num lugar especializado, que usa água, sabe, de forma mais efetiva. Então, eu vou estar lavando meu carro, só que eu vou estar sendo mais eficiente. E o crédito carbono é assim, produtor, você tem que melhorar as suas práticas produtivas para que você seja mais eficiente na sua produção. Para isso, eu vou inventar uma maneira, a gente vai ter uma norma, algumas regras, que você vai gerar um crédito desse carbono que você deixou de emitir ou reteve. E esse carbono eu vou comprar, ou você vai poder vender para quem está negativo no mercado de carbono global, nacional. Então, é o estímulo para o produtor fazer algum movimento. Mas aí, Emanuel, acho que a grande questão que eu acho que eu não vejo quase em podcasts, eu consumo muito, né, esse conteúdo principalmente, esse tema, mas um assunto que a gente não se vê falar é que o que vai me gerar dinheiro, vai me gerar reserva, divisa ali, eu produtor, são os sistemas de produções integrados, são os sistemas de produções que vão gerar esse crédito. Por exemplo, eu planto soja convencional, eu aro a terra, eu faço todo o preparo, cultivo lá, solo exposto. Sei lá, eu produzo 50 sacos. Eu começo a introduzir o plantio direto, que é o plantio na palhada, que ele é excepcional. O Brasil é líder mundial, é o maior país que faz isso, é um dos únicos que faz isso. Então, eu introduzo o plantio direto, vamos supor que o governo me pague um crédito de carbono, $10. Só que o advento desse plantio direto, eu como produção, eu consigo aumentar, a Embrapa tem números, de 3, 4, 5, 7 sacos por hectare. Então, só por eu ter mudado o meu sistema de produção, um sistema mais eficiente, mais sustentável, não vai ser o crédito de $10 que vai me estimular a produzir, vai ser os 5 sacos a mais que eu estou produzindo. E isso sim vai me deixar um produtor mais eficiente, e aí você entra num círculo virtuoso. Por exemplo, essa pastagem, eu consigo ter um animal, fazer uma pecuária eficiente, enfim. Todo o ecossistema da sustentabilidade em que foi trazido em tona o crédito de carbono, isso sim vai me gerar riqueza. Isso que vai mudar o meu perfil de produtor, vai mudar minha propriedade, vai me dar isso sim um dinheiro, não o crédito em si. Entendi. Bacana. E o tipo de defensivo agrícola que o produtor utiliza, ele influenciaria algo nessa questão? De aumentar a probabilidade de gerar um crédito ou de ficar negativo? Não, vamos lá, o defensivo, né, ele defende, né? Então ele tem um nome muito próprio. Então assim, por exemplo, nesse modelo que eu te trouxe de plantio direto, você vai usar um protocolo tradicional, você pode usar, e você vai gerar quantidade de créditos com ou sem esse defensivo, isso aí não vai alterar. O que você pode, por exemplo, tem certificações, tem alguns selos, por exemplo, que você, quando você aumenta, por exemplo, a incidência de utilização de fungicida, de defensivos biológicos. Então eu utilizava, sei lá, eu faço 7 aplicações, né, de um defensivo tradicional, eu passo às vezes, quando possível, a fazer 5 de tradicional e 2 de biológico. Fungicida, inseticida, tem vários tipos. Isso sim, eu consigo gerar muitas vezes uns créditos sociais, isso é muito mais novo, tá? Isso eu te falo que vai ser mais efetivo daqui 5, 10 anos. Mas eu consigo, né, dizer e utilizar, falando, não, eu tenho aqui minha produção, eu utilizo mais biológico, eu consigo fazer. É melhor para o solo, é melhor para todo mundo, né? Quando eu consigo inserir o biológico, que é uma tecnologia, inclusive, que o Brasil domina também. Então, assim, não tem influência na geração do seu crédito, mas você, né, num contexto geral, quando você for pensar em sustentabilidade, ele vai te ajudar. Quanto mais você conseguir inserir os alternativos, eu não estou falando para fazer orgânico. Hoje no Brasil a gente praticamente não consegue produzir orgânico em larga escala, porque a nossa escala é muito grande. Muito grande, então, né? assim, os biológicos, aí você tem, por exemplo, a cana-de-açúcar utiliza uma vespa, que é um controle biológico para um determinado inseto prejudicial. Há mais que eu conheço desde 1990. Então, assim, a gente consegue inserir esses outros manejos que nós somos muito bons e eficientes para poder produzir de uma maneira mais sustentável.
Que bacana. E tem uma dúvida que o pessoal tem bastante, eles chegam lá no escritório querendo saber como que é. Como que sabe se tem crédito, se não tem, se tem sobrando, se está devendo? Como que é feita essa análise? O agrônomo vai até na área, faz uma mostragem loco, porque eu tenho cliente que fez algumas reuniões com algumas empresas, só que, né, porque na época não tinha regulamentação ainda, já vamos falar disso. Ele ficou com o pé atrás, não foi para frente, mas teve empresa que disse que faria a análise prévia por satélite, teve empresa que faria por satélite e depois iria lá também. Sabe dizer como que é possível isso? As de satélite são as mais assim, são boas, mas vamos lá. O crédito, primeiramente, eu acho que, né, ainda mais falando com você que é advogado em direito agrário, primeiramente você tem que fazer a gente fala análise de risco, né? Um mapa da sua propriedade, se você está de acordo com a legislação, APP, reserva legal, isso aí vai influenciar muito na sua habilitação numa possível, né, geração de crédito, porque o crédito vai usar, ele utiliza todas as suas documentações, o seu carta, ativo. Tem que estar tudo regularizado, então. Regularizado, isso é o primeiro ponto. Mais um alerta para esse pessoal da área de fronteira aí, né? Pois é, agora com a retificação, isso, né? E muitas vezes, Emanuela, a gente pega casos, e não é má fé do produtor, mas ele pegou de herança, um papel muito antigo, ele está com a sua reserva desenquadrada, falta ali 5 hectares, 10 hectares, ou até está sobrando, tem um excesso. O excesso é bom, que a gente pode dizer, aí sim a gente consegue, né, assim, a depender gerar alguma coisa de crédito florestal. Mas esse tema de crédito, assim, o quanto eu tenho, depende muito ainda. Eu falo que a regulamentação da lei, né? Porque a lei vai nos trazer um mercado regulado. Porque a gente tem hoje um mercado voluntário. Então vamos lá, o mercado voluntário, de acordo com as certificadoras, né, VES, são europeias, americanas, com os padrões que existem de protocolos, isso em loco, isso é o protocolo original, que é, por exemplo, a VM 042, que é uma mais famosa que a gente consegue, né, adequar no nosso estado. A gente tem uma dificuldade do tamanho do projeto. Quando a gente pega uma empresa dessa, isso eu falo de um crédito original no sentido de, lá no começo era assim, há 2, 3 anos atrás. Então, eu tinha um tamanho de projeto de 10 mil hectares para dar viabilidade para todo o processo, para toda a certificação, para todo o acompanhamento e as validações. Certo? Então, não era tão atingível, isso eu falo de pastagem, de pecuária, sabe, um crédito mais... Até porque foge muito da realidade do Mato Grosso do Sul, uma área desse tamanho, né? Foge muito da realidade do Mato Grosso do Sul. Aí o pessoal começou a pensar em fazer aquele consórcio, mas não vi nenhum que foi para frente. Aí foi atrás, ele não validou. Tem os créditos florestais, que já funcionam em alguma forma, o RED, RED+, que são... que aí a gente tem os conceitos, né? Eu consigo crédito em área excedente, não em área legal. Então, em área legal tem outros tipos de crédito. Então, vamos pensar que eu tenho uma floresta. A floresta é o meio mais fácil ali de a gente poder mensurar, fazer todas as validações e gerar um crédito. Tá? Mas ainda cai naquele tamanho de projeto. Aí, de algum tempo para cá, o que eu acompanho um ano e pouco, surgiu essas iniciativas igual foi, né, lá no seu cliente por satélites. Algumas empresas multinacionais, de alguma forma, elas elas desenharam protocolos baseados nesses protocolos originais, em que eles criam, que tem metodologias que eles, por satélite, por equação, ele consegue mensurar e te entregar alguma coisa de carbono. Por quê? Para você entender a técnica e só básico por que ele precisa mensurar. O crédito de carbono ele tem um componente principal, que é a linha de base, que é o ponto de comparação. Então, vamos supor, minha propriedade tem uma floresta, eu tenho um componente lá que ele tem a linha de base 1. Certo? Aí eu vou fazer os manejos, eu vou trabalhar nele, e daqui 1, 2 anos eu meço faço a mesma medida, eu tenho um número de 3. Então, essa diferença que é o meu crédito. Então, entendi. Eu tenho um padrão da minha área, independente se é pastagem, soja, cada cultura, né, cada tipo tem a sua metodologia, mas eu tenho que estabelecer o seu padrão. Então, a sua soja produz
sei lá, tem lá um carbono de X. Aí eu fiz os processos tal, eu vou ter no final um carbono de 2x. Então, essa diferença é o que eu vou mensurar e ter o crédito, né? Aí tem as validações e tudo mais, mas o ponto inicial é a linha de base. Então, essas empresas, elas fazem essa mensuração um pouco mais fácil, de uma maneira mais mais fácil realmente, com mais facilidade, rápido também, mais né? rápida, ou por satélite, ou vai em loco fazer análise de solo, e cada uma, eu conheço 3 ou 4 aqui no Mato Grosso do Sul, tem a sua metodologia, que essa empresa, ela vai, porque aí ela vai te gerar a linha de base, e ela vai te acompanhar por um certo período, tem uns que acompanham por 5 anos, por 2 anos, que aí ela vai ter que fazer uma segunda mensuração, aí a partir dessa segunda mensuração, ela vai ter esse gap que você ganhou de carbono de alguma forma. Aí tem que fazer uma análise de toda a safra, se for o caso de lavoura, né? No mínimo, assim, um período tranquilo é uma vez por ano, assim, Entendi. sem pecuária. Em soja já tem muito mais validações, eu tenho mais modelos matemáticos. Mas assim, só que aí a gente cai num limbo, que é a qualidade do crédito. Quando eu falo para você que eu tenho um crédito, que eu medi por satélite, eu fui poucas ou não fui na fazenda, e falo que aquela fazenda produziu 10 créditos, eu mercado, ou você mercado, você fala, Fernando, sério, sim, por imagem, a gente, sabe, fica frágil, Não que é o confio, mercado né? voluntário. O mercado voluntário, né, dessa forma mais comercial, ele tem uma certa fragilidade na sua... na qualidade dos seus créditos. Diferente no processo da Verra, que é uma empresa que certifica 70% Mais famosa, né? do carbono do mundo, que teve agora um escândalo, inclusive no Brasil, há um tempo atrás, né, de confiabilidade. Isso é fofoca, não pode ser. Mas assim, eu sei que eu paguei, sei lá, um processo, vamos supor, que a última vez que eu vi era coisa de 100, 150 mil reais. Então assim, eu sei que esse é um crédito válido. Eu já comprei, assim, eu já utilizei para os meus clientes crédito da Verra, e eu sei que ali é um crédito validado, que tem lastro. Por exemplo, um crédito que eu vou comprar no mercado de uma empresa, que é empresa até boa, mas assim, a forma que ela lida com isso e faz tudo isso é frágil. Então, aí o produtor fica ali, poxa, sério, será que é verdade? Era de 100 mil, agora não custa nada, ele é meu parceiro. Então, assim, mas o crédito basicamente é como eu sei na minha fazenda. Você vai chamar um agrônomo, um especialista em carbono, e vai pedir para ele, assim, você vai falar para ele marcar a sua linha de base. Por quê? Você vai saber quanto você tem só no outro período que você for medir. Essa é a diferença. Entendi. Que normalmente é esse período de um ano que você comentou. Um ano no mínimo, mas assim, para você receber o crédito realmente numa quantidade robusta, eles falam de 2 a 5 anos ali para você ter um montante financeiro interessante. É bastante tempo. É bastante tempo. E tem algo assim, dentro da fazenda, digamos, que possa fazer com que o crédito seja mais valioso, algo como a fauna na região poderia influenciar, algo nesse sentido? O crédito em si você não vai ter, porque assim, quando o mercado tiver efetivo, vai ser uma oferta e demanda. Mas você pode, né, que é o que a gente trouxe lá atrás, você pode fortalecer a sua marca de propriedade rural. Então, eu tenho propriedade rural que eu utilizo, minha gestão é eficiente, então meu funcionário é bem tratado, então tem um social legal. É trabalhar as letrinhas do ESG, sabe? Então, eu tenho as minhas nascentes, elas são protegidas, porque aí tem outros selos e até créditos, são créditos de biodiversidade, que não estão validados, assim, estão validados, mas não são tão falados, mas, por exemplo, se você protege a sua nascente, você tem um programa, alguma coisa com o seu lixo, lixo zero na fazenda, então todo lixo aqui gerado eu consigo dar destino, consigo reciclar, eu tenho a qualidade dos meus funcionários, então tem algumas coisas que você consegue dar mais a validação da propriedade em si. O crédito de carbono, sim, ele tem que saber se ele é um crédito confiável, que aí cai naquilo que a gente falou ali na metodologia, como eu gerei ele, mensurei ele, do que muito outras coisas ali em anexo. Entendi. Então, vamos supor, tem um caso de um cliente lá que ele chegou até no ano passado, quis ir para frente, mas a lei não estava, nem existia a lei ainda, ele não foi para frente. Ele tem 2.000 hectares, ele tem gado em 100, tem os 20% ali de Mata Atlântica na região dele.
e o restante lavoura, soja e safrinha do milho, né? Então, dependendo do que ele fazer, ele consegue gerar crédito na fazenda inteira, praticamente, Sim. né? Hoje, vamos supor, hoje a gente vai ter que trabalhar, hoje, né? Eu acho que daqui até 2 anos, até a lei se regulamentar e ela estiver rodando. Você vai atrás de uma empresa dessas que fazem uma leitura da normativa que a Verra ou que outras, né, o que outras certificadoras utilizam e fazem essa leitura, tradução e simplificação. Então você vai lá, na pecuária ele tem uma forma de gerar, por exemplo, na pecuária ele pode ser mais eficiente na produção. Então eu tenho um lote, né, um lote de abate que eu ia bater com 2 anos, eu consigo abater com 18 meses, então tem como ele gerar o crédito e fazer uma mensuração e uma geração de crédito através disso. Então, bacana. Eu utilizo uma ração, uma ração específica, com aditivo específico, que ele diminui ou ele controla a eructação do boi, que é o arroto do boi que gera metano. Então, eu consigo ali também mensurar tudo isso. Isso são modelos matemáticos, isso eu consigo mais facilmente, não é tão difícil. Então, eu consigo mensurar e falar, o seu lote de 100 animais, ele gerou X crédito de carbono, você vai validar de alguma forma com alguma certificadora, e isso vai te gerar um crédito. E aí você vai poder comercializar e vai poder... A soja também, a soja já tem muita coisa. Eu sei que se eu produzir a soja depois de milho com braquiária, então assim, tem todas umas metodologias já, isso já está mais validada, né? Para poder gerar esse crédito e fazer que esse crédito possa ser vendido. Mas aí eu caio naquelas empresas que são 4 ou 5, 3 ou 4 que eu conheço aqui no estado, que ela faz todo essa leitura e simplificação dessas normas internacionais. Entendi. E eles conseguem, essas empresas, quando fazem análise prévia, conseguem prever pelo menos uma média de rentabilidade? Sim, eles têm modelos, eles têm modelo matemático. Bacana. Aí ele vai precisar saber de como você faz hoje, quais são as práticas que você pode fazer. O meu boi é extensivo, então eu vou fazer um semi-confinamento, um confinamento. Então eles conseguem fazer uma predição ali, uma estimativa de crédito. E aqui no Mato Grosso e também no Mato Grosso nós temos uma região que tem bastante particularidades, que é o Pantanal, né? Sim. Lá tem muita área que passa muito tempo alagada, tem até desconto de imposto territorial por conta disso, Sim. né? Mas consegue ter gado ali só um pedacinho do ano. Nessas regiões, conseguiria gerar algum tipo de crédito? Tem também, aí tem um pouquinho de passagem nativa. Por exemplo, o nosso estado, aqui no Mato Grosso do Sul, ele acabou de lançar pagamentos por serviços ambientais no, né? Pantanal. Então, isso é uma forma de, não é o crédito de carbono em si, mas é uma forma de beneficiar. Ali, um dos pontos é, eu tenho a minha quantidade de reserva excedente, o que é excedente pela legislação eu consigo suprimir. Então, mas o pagamento de serviço ambiental ele faz o quê? Não, Emanuel, você, sei lá, tem 100 hectares que você pode suprimir de acordo com a lei, com a sua quantidade de excedentes, só que eu vou te pagar X mil reais para você não suprimir por X anos. Então, esse é o pagamento por serviço ambiental. Esse pagamento ele também poderia ser gerado por recuperação de vegetação nativa, esse tipo de também coisa, né? Também tem alguns créditos, que é o RED+. O Pantanal e florestas em si tem mais um pouco mais abrangente, né? A sopa de letrinhas para sustentabilidade, né? Então você tem o RED+, que é desmatamento, o RED, que é o desmatamento evitado. Você tem o AFF, que é quando você tem por um acaso um incêndio ou algum desmatamento ilegal, que você consegue regenerar essa área. Isso é bem bacana, porque Pantanal aqui no Mato Grosso, pelo menos, quase todo ano pega fogo na grande aí parte, tem as legislações específicas, né? Isso é assim, você como advogada, eu até fico muito, às vezes, receoso em falar, porque muda toda hora, e muda toda hora, tem muitos... Então, assim, o Pantanal, muitas vezes, tem algumas coisas próprias que a gente tem que estudar ponto a ponto, mas sim, eu consigo, de alguma forma, ganhar dinheiro, entendo-se quando eu falo ganhar dinheiro, não vai ser o meu principal renda da fazenda, mas eu consigo ser beneficiado com esses
pagamentos e serviços por eu estar conservando o meio ambiente, né? E sendo produtivo num bioma tão diverso, né? Entendi. Acaba que é uma lei que gera mesmo bastante benefício, principalmente para o pessoal ali que pega fogo na área, que chega até aqui no Cerrado, às vezes, né? Então, eles tiveram ali um prejuízo tremendo por conta do incêndio. Sim. Ainda vão ter um prejuízo, porque vão ter que regenerar, né? Vai ter que regenerar. Então, e tem, ter um benefício sim, nisso, aqui né? Só a título aqui de informação, tem um FCO específico, né, para essas regiões que foram, né, acometidas pelo incêndio. Aí. Então, assim, e é esse benefício, né, que é o prejuízo, né? Então, eu tenho que ver qual que é o mais importante. É procurar um agrônomo, um escritório de advocacia com especialistas em meio ambiente ali, que está ali em direito agrário, né, porque acho que cada vez o advogado está vindo muito. Esses dias, na semana passada, mudando as especialidades. Teve uma live, né, do professor Zanqueta, que ele é um dos grandes. Conheço. Então, ele fez uma live exclusiva para 15042 para advogados. Ele está lançando um curso. É bem bacana os cursos de crédito de carbono para advogados, né? Assim, aonde o advogado pode atuar no crédito de carbono. Então, assim, é muito bem legal. Bacana. Então, procure um profissional, né? Não se anime com as notícias, mas também não se desestimule. Vá atrás, procure saber certinho. Se ainda eu não tenho, como eu me adequo. Eu acho que esse é o grande. É um negócio de ter um profissional de fato que conhece ali do lado te acompanhando, né? Para não cair em com certeza. tipo de coisa. Deixa eu ver que eu tinha anotado algumas dúvidas que clientes sempre perguntam. Falei, vou aproveitar, né? Pois é, você já veio munida. Teve essa lei, né? Ela é nova aí, mas acabou que por mais que tenha regulado ali o crédito de carbono, veio a lei para regular o crédito de carbono, a lei trouxe um período de 1 ano ali para de fato a lei ser regulada, porque só para explicar para quem está ouvindo, né, tem a lei e da lei precisa vir outras regulamentações, outras leis menores, um combo para explicar como que essa lei vai ser aplicada. Então nós temos ali a lei e precisamos saber como aplicá-la, né? Mas estava até conversando com o Fernando aqui um pouquinho antes de começar, que a atividade agropecuária ela não entra na obrigatoriedade do mercado regulado, né? Então, o produtor ele teria a oportunidade de escolher entre ir para o mercado regulado, né? Teria essa oportunidade, se valer a pena, né? Não sabemos ainda na prática como vai ser. Ou se manter no mercado voluntário, né? Sim, então a lei, né, só para falar o período, né, a lei eu acho que ela veio, a gente está precisando muito, porque eu acho que o voluntário é bom, importante o livre comércio, só que nesse tema, ou em alguns temas, o Estado tem que puxar, né, ele tem que estar à frente de alguma forma, né, ele não precisa ser um Estado muito grande, naquele Estado ali que vai realmente controlar, mas ele tem que puxar, né, ele que tem que ser ditar as regras, né? E acaba gerando segurança, né, para as pessoas. Segurança jurídica, segurança mundial, porque a gente, né, hoje o Brasil é um player que ele não pode. Hoje o que a gente faz aqui no Mato Grosso do Sul, ele afeta mundialmente a nossa cara ali, né? Como a gente é visto, né? Então faltava essa legislação e agora vem a regulamentação. E a gente acha que com a COP 30 aqui no Brasil, eles vão acelerar essa regulamentação. Né? Porque rumores, né, são ditos que eles querem que ela seja pronta a regulamentação na COP. Então a gente pode colocar novembro, no máximo dezembro ali, está pronta essa regulamentação para começar a fase de implementação. Tomara, né? Vai dar uma acelerada, né? Muito bom. Isso aí há males que vem para bem, né? Uma COP é bom, mas mas assim, essa celeridade que vai ser dada é muito a gente vê com bons olhos, porque aí realmente vai mostrar como a gente vai fazer. Então, assim, eu não vou entrar no mercado regulado, assim, de como elas, né, são os setores. Eu sei, o que eu digo, que o agronegócio, né, que as fontes primárias ali tem uma linha específica, não vai entrar nessa obrigatoriedade. Mas aí eu vou dar spoiler da palestra que a gente vai participar essa semana. Pra gente do agro é muito bom. É uma oportunidade ímpar. E o voluntário, eu acho que mas o voluntário a gente vai deixar para esses outros tipos de crédito de diversidade, crédito de biodiversidade. Mas o carbono no mercado regulado, por quê? A gente vai ter empresas que não conseguem
elas conseguem reduzir a emissão, mas não conseguem reduzir tudo, porque é para você produzir. Precisa queimar diesel, precisa ter todo o seu processo produtivo que gera carbono, que gasta, né, que consome. Então, eles vão chegar a um ponto que eles vão ter que comprar sim ou sim. E o único mercado, assim, uma das únicas, eu falo entidades mundiais que vai poder produzir esse crédito de carbono em escala exorbitante, de maneira fácil, mas simples, mas não fácil, né, de maneira produtiva ali, mão na massa, é o agronegócio brasileiro. Então a gente tem uma capacidade, eu mostro na palestra, eu vou trazer muito isso, nós somos perfeitos para isso. Só a gente pode, nesse volume. O agro ele já segue muita... que está virando norma em muitos países, que aqui o pessoal faz porque faz, né? Sim, porque... O plantio direto, por exemplo, não é obrigatório. O pessoal faz há muitos anos. Isso permite, por exemplo, um centro-oeste, que é onde a gente está aqui, com solos de 15% de argila, que isso agronomicamente não é legal produzir soja, mas com o plantio direto eu consigo fazer isso. Então, assim, desde lá da Embrapa, lá veio desbravando o Cerrado, a gente tem práticas sustentáveis. Então, assim, o Brasil não tem problema algum com conservar o meio ambiente, porque é onde a gente produz. E a gente já faz isso de forma efetiva e eficiente há muito mais tempo. O produtor, na realidade, ele é amigo do meio ambiente. Ele tem que ser. Né? Ele tem que ser. Ele depende do meio ambiente, ele depende da chuva, ele depende de chover na hora certa, de fazer sol na hora certa, né? Eu não tenho minha casa, eu vou destelhar ela porque eu vou vender uma telha por dia, porque não, é a mesma analogia. Então, com o mercado regulado e esse carbono, porque eu vou ter uma bolsa, eu não sei como vai funcionar, uma bolsa de valores, ou se vai ser comercializado em bolsa, então eu vou ter um mercado que já vai ter preço, vai ter previsibilidade, ele vai ter tudo que o mercado regulado me dá. Então ele vai ter as empresas que vão necessitar comprar, e vão comprar de quem? Vão dar oportunidade para a gente do agronegócio gerar e realmente ter uma venda efetiva. Eu não precisar pagar 100 mil reais, aí eu falo que vai se desenrolar. Vai se tornar mais empresas mais baratas, né, que vão ter ali um custo de implantação mais tranquilo. Já tem muitas metodologias nacionais que estão sendo estudadas, que eu acho que nesse caminhar que está se desenrolando já vão ser mais validadas. Então, assim, vão trazer benefícios que ainda a gente não tem para o produtor poder gerar esse crédito de uma maneira mais tranquila. É trabalhoso, porque você vai ter que se movimentar, mas de uma maneira mais tranquila. E querendo ou não, acho que empresas de fora elas vão acabar olhando com uns bons olhos o fato de estar regulado aqui, né? Sim, porque aí eu vou realmente mostrar para qualquer país que queira ver ou que fale que nós não somos sustentáveis, vai mostrar, porque eu vou ter toda a propriedade. Porque assim, hoje ninguém tem sua linha de base, ou ninguém tem mapeado seu sistema produtivo, porque ninguém paga por isso e o produtor está lá produzindo. Mas eu vou ter tudo isso documentado, validado, certificado, recertificado, verificado. Então, assim, não, o Brasil tem isso aqui, ou qualquer país que quer ver, ou qualquer país que questione a nossa produção. O Brasil ele já é o mais avançado em legislação ambiental, né? Você está andando aí pela Europa, você vê um monte, no meio da cidade, indústria de queima de carvão. Não, e aqui a gente usa etanol. Não, a gente usa etanol, a gente... O nosso estado, graças a Deus, mais de 93% de matriz energética é matriz verde. O Brasil acho que fica em 80%. Então, assim, a gente é muito verde. E nós estamos próximos também de inventariar o crédito de carbono do estado inteiro, né? Hoje o Mato Grosso do Sul ele é signatário, ele é referência mundialmente em ser um estado carbono neutro e já, né? O nosso governador ele já tem metas mais agressivas de carbono negativo, enfim, aí as ideias são bastante assim, nós somos um estado que está de acordo com isso. E a regulamentação vem ajudar isso, porque é uma política de estado, né? Então eu tenho todas essas obrigações, sim, que é uma lei, né? O rigor de uma lei, só que tem as oportunidades ali que muitas vezes, por alguns ruídos, as pessoas não visualizam. Eu acho que o produtor rural é o grande beneficiário dessa legislação e desse mercado regulado, podendo, né, trabalhar esse crédito como
como um sistema de produção. A realidade é que o agro, que por muitos é visto como vilão do meio ambiente, na realidade ele é o que mais cuida, e dentro dessas metas aí, ele vai ser a salvação, no fim das contas, né? Eu tenho um jargão que eu nunca falei na internet isso, né? A gente tem, hoje o Brasil ele tem capacidade de fazer várias safras, né? Então a gente fala, o Brasil produz safra e safrinha. Não. Tem São duas safras. Tem a segunda safra. Tem o boi, que você tem uma braquiária, você consegue produzir uma pecuária eficiente, depois que é uma terceira safra. E tem o carbono. Olha o carbono aí. Aí sim eu concordo que o carbono vai ser um plus, né? Um benefício. Então, além de produzir, além de gerar isso tudo na mesma unidade de área. Então, eu vou ter 4... Sabe, eu posso colocar também, eu posso ter uma floresta de alguma forma. Então, eu tenho mais uma colheita de carbono ali em um outro sistema de produção. Assim, eu tenho como capacidade de produção muitas coisas que eu posso estar trabalhando nisso, né? E, mais uma vez, procure profissionais que possam te auxiliar nisso. Então, com tudo conversamos hoje, basicamente, né? Resumindo de forma bem resumida, o crédito de carbono ele vem como um benefício, né? Como um incentivo para o produtor rural que já segue todas as normas ambientais sempre para incluir mais coisas, novidades, né, da questão de gestão, de defensivos biológicos, né, que você comentou, tudo mais. E isso exige conhecimento técnico, regularidade ambiental, gestão estratégica e, claro, profissional, assim como o Fernando, na questão de gestão do lado, né. Também ficou evidente, né, que tem muitos mitos sobre o tema, mas também tem o lado bom, sim, basta procurar conhecer para não cair no conto do falso vigário, né, que o pessoal fala. Então, e mais uma vez, o agro que é visto como vilão, no fim das contas é a salvação, né? Sim. Ele só comentando assim, ele é muito... Não tem... a gente vai realmente produzir muito alimento, a gente precisa de ter capacidade e pensando em perpetuidade, então, hoje propriedade que você vai participar de alguma forma lá na frente, veio do seu avô, do seu bisavô, então assim, e hoje para a gente pensar em 2, 3, 4, 5 gerações, a gente tem que também, né, cuidar com isso. E só o agro vai proporcionar isso, né? Com certeza. Que alimenta, sustentabilidade, ar puro, água limpa, então é tudo isso que a gente pode beneficiar aí a sociedade. Fora a continuidade do bem da família, do bem da família. Que você vai estar garantindo que ele está bem cuidado, garantindo todo o esforço que seu pai e seu avô teve lá atrás, né? Sim. É um zelo. Então, mais algo a comentar, Fernando? Não, um ponto interessante, a gente falou aqui de profissionais e de procurar. Uma das minhas metas também junto com isso, né, esse ano, hoje eu sou diretoria da Associação dos Engenheiros Agrônomos aqui do estado do Mato Grosso do Sul. Que bacana. E estou no CREA também como conselheiro, né? A gente não vê tantos profissionais da área do agronegócio, médicos veterinários, zootecnistas, engenheiros agrônomos, olhando para isso de uma maneira técnica, né? Então, muito dos ruídos, o produtor também tem aquela esperança de ganhar fácil, como todo mundo, eu acho que isso aí é do ser humano, mas assim, falta esse profissional realmente ético e que se capacite para isso, né? Com então certeza. A gente quer chamar a atenção das pessoas, né, com alguns eventos, você é agrônomo, tem o carbono, tem a sustentabilidade, tem o ESG, não é uma falácia ou alguma coisa que querem atacar, é uma coisa que a gente vai produzir mais e melhor, então assim, né, a chamar a atenção também para os profissionais, para os advogados, para os administradores. As empresas do agro estão aí, estão necessitando de gente boa, de gente capacitada, com que certeza. Fale simples, mas que fale um conteúdo assertivo. Então, com certeza. É a grande, um dos gaps ali, né, do carbono, também é isso, a falta de profissionais que falem uma linguagem simples, mas que falem a linguagem verdadeira. Né? Nem fala, porque é difícil achar profissional que está atuando nessa área, inclusive busquei, não achava, achei agora. Sim, pode contar comigo. Então é isso, né? Com isso nós estamos encerrando nosso primeiro episódio do podcast Direito no Campo. Conversa muito rica, necessária sobre o mercado de carbono, né? E como o produtor rural e também empresa de agro, proprietário de imóveis, né, rurais, pode se posicionar frente a essa nova realidade, né, com informação, estratégia, regularidade jurídica e um
profissional competente do lado. Sim. Fernando, muito obrigado por dividir seu conhecimento com a gente, esclarecer tantos pontos que ainda geram dúvida no meio rural. Sua experiência ajudou muito a traduzir o tema técnico para uma linguagem mais acessível, né? Para quem está ali no dia a dia do campo. E para você que nos acompanhou até aqui, continue com a gente. Esse é só o começo. Nos próximos episódios vamos falar mais sobre rota bioceânica, ITR, enfim, vários temas aí sobre que envolvem ali o produtor rural, a atividade rural, né? Então, se você tiver alguma dúvida, eu posso encaminhar no nosso e-mail, que eu posso estar encaminhando para o Fernando, né? Ou alguma sugestão de tema. O nosso e-mail é direitonocampo.ms, que é a abreviação de Mato Grosso do Sul, né? @gmail.com. Então, compartilhe esse conteúdo com um colega, amigo, familiar. Curta aí o vídeo. Curta aí o vídeo. E um prazer, só agradecer, um prazer pelo convite. Primeiro episódio, acho que fico Foi lisonjeado. E que vai ser de muitos aí, com certeza, vai ser um sucesso. Muito obrigada pela sua presença mais uma vez, foi essencial. Então, até a próxima. Até.